Beleza, galera ligada aqui no canal Atenção Vascaínos, esse é o Boletim AV especial de sábado, pedindo muito a sua participação, dando like nesse vídeo, é importante demais, é só clicar no curtir. Você que ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações, compartilhe nossos vídeos, é só copiar o link e jogar para todos os grupos de redes sociais que você tem, vai ajudar bastante. Você também pode seguir a gente no Instagram, no Twitter e também no Facebook, é o mesmo endereço, @avascaínos. Curte lá porque a gente dá muita informação, fazemos um trabalho bem bacana em todas as nossas redes sociais e tem também o nosso segundo canal, o Ave Mais. Hoje vai ter vídeo lá e com certeza você vai ficar muito bem informado. E você que até agora ainda não é membro do canal, clica aqui embaixo, seja membro do canal Atenção Vascaínos. Hoje tem o Arquibancada do AV, muita gente participando, dando seu comentário e você, quem sabe, participa do nosso grupo de Telegram e também faz parte também de algumas lives aqui no canal Atenção Vascaínos. Então, galera, ontem mais uma atuação pífia, pavorosa, olha, muito ruim do Vasco no Campeonato Brasileiro da Série B. Isso mesmo, jogando em Belém do Pará, o time perdeu para o Remo por 2-1, uma partida muito ruim e o Vasco que poderia avançar e quem sabe fechar essa 18ª rodada dentro do G4, mas olha, decepcionou bastante e com esse resultado o Vasco caiu para a 7ª colocação com 28 pontos. Vamos falar um pouquinho sobre como foi essa partida. Logo no início do jogo, o Vasco até que estava bem na partida, mas aí uma bobeada pelo setor direito, cruzamento na área e o atacante Renan Gorni de cabeça fez Remo 1-0 numa bobeada tremenda do sistema defensivo do Vasco. Ninguém acompanhou, deixou o jogador livre e ele colocou no fundo do barbante. Logo na sequência, poucos minutos depois, escanteio cobrado pela direita e o zagueiro Romércio nem precisou pular muito, a zaga do Vasco mais uma vez falhou, o Léo Jabá, que estava na marcação, bobeou e o goleiro Vanderlei acabou falhando. Remo 2-0 com o Romércio de cabeça. O Vasco até que tentou pressionar o lançamento para a área do Remo, o Léo Jabá recebeu, dominou, virou e tocou para o Sarrafiori, que veio de trás e bateu de primeira, fazendo o Remo 2-1, primeiro gol do Vasco, mas olha, terminou depois do intervalo. O Lisca até tentou fazer algumas modificações, mas muito ruins, o Vasco não criou e ainda teve o Vanderlei expulso, que vai desfalcar o Vasco para a próxima rodada. E o técnico Lisca fez uma análise dessa derrota do Vasco, mais uma na Série B do Campeonato Brasileiro. Uma derrota que obviamente a gente não esperava, né? Começamos bem a partida, até o gol do Remo, estávamos controlando bem a partida, com mais posse, com mais iniciativa. Tomamos um gol, né, num lance bem ajustado aqui, né, bem duvidoso, né, mas a bandeira achou que estava em condições, nós temos que respeitar. Né. Fizeram um gol, né, nós tentamos a reação, logo em seguida tomamos mais uma vez um gol de bola parada. Isso realmente nos atrapalhou demais, atrapalhou a nossa estratégia de sustentação e transição rápida, atacando a linha alta deles, e aí tudo que nós planejamos nós tivemos que alterar. Segundo tempo voltamos, né, com uma outra formação, um pouco mais agressivos, melhoramos no jogo, já tínhamos feito o gol, né, logo em seguida do segundo, entramos na partida, estávamos bem na partida e quando fomos fazer as trocas finais, infelizmente perdemos o Vanderlei, ficamos com um jogador a menos, isso sempre atrapalha muito, né? Tentamos botar os meninos, né, para ter um pouquinho mais de velocidade, agressão ao espaço, entraram, brigaram muito, Figueiredo, Peck, o Caio entrou muito bem no jogo, Caio Lopes, né? Caio Tenório, o MT pediu, solicitou, teve algumas dificuldades aqui na lateral e ele está ali numa situação de improviso, né? Então eu não posso também jogar a responsabilidade do menino, a responsabilidade é minha que botei o menino ali, né? Mas ficou uma boa lição que ele está com dificuldade ali na lateral, principalmente no sistema defensivo, para fechar o fundo, que foi o que aconteceu no primeiro gol, né? Ele entrou por dentro, deixou o fundo aberto, né? Então a responsabilidade ali é minha, né? A questão tática, a gente estava com o Juninho, né, um pouco mais solto, fazendo penetrações, mas na parte defensiva também sofremos um pouco pela compreensão, né? Ele não balançou muito a linha, na diagonal ficou mais preocupado com o lateral. Na verdade, ele preencheu um pouco mais o meio com o Andrei e com o Rômulo. Isso nos dificultou um pouco, né? Depois melhoramos bem na partida, mas infelizmente não conseguimos, mesmo com a menos tentamos, né? Não permitimos mais muitas coisas para o Remo, a não ser nas bolas paradas, alçadas, né?
mas não conseguimos pelo menos buscar um empate que, pelas circunstâncias do jogo hoje, já era um resultado bem aceitável para a gente. Então foi uma noite não em todos os aspectos, temos que admitir isso, né? No aspecto técnico, tático, mental, entramos muito desconcentrados, não estávamos com aquele mesmo clima de competitividade que estávamos nos últimos 3 jogos, com o São Paulo, né, com o Vitória e Vila Nova. Nosso time precisa jogar 100% focado, com a corda esticada. Claro que também a sequência de jogos atrapalhou, né? Sentimos um pouco, sentimos também alguns desfalques, né? Principalmente o Castan pela liderança, né? Não vou nem pontuar muito a parte tática, técnica, mas pela liderança, pelo comando dentro do vestiário. E vamos ver agora, né? Quarta-feira é um jogo decisivo para nós, que nós precisamos aí fazer os 3 pontos. Nos últimos 9 temos 6, temos que fazer 9 em 12 e aí começar de novo a nossa recuperação para no segundo turno realmente entrar no G4. E quem também fez uma análise dessa partida em que o Vasco perdeu para o Remo por 2-1, aqui dentro desse Boletim AV especial de sábado, é o nosso comentarista Jean Faísca. E aí, Jean, conta pra gente como foi essa partida na sua análise. Fala, torcedor vascaíno. Mais uma rodada da Série B e mais uma vez o Vasco deixa escapar a oportunidade de entrar nesse G4. Na última rodada, o Vasco também jogou antes, venceu e entrou no G4. E nessa rodada ele não conseguiu ficar pelos os outros resultados das outras equipes. E nessa rodada o Vasco tinha essa possibilidade e provavelmente ficaria nesse G4. Que partida tenebrosa desse Vasco nessa sexta-noite contra o Remo. Primeiro a escalação. Eu gostaria de entender, e o torcedor do Vasco gostaria de entender, e a gente conversou bastante no pré-jogo, o porquê de MT e Andrei. O que o MT e o Andrei jogaram que credenciaram eles a serem titulares na próxima partida? O que eles jogaram contra o Vila Nova? Naquela vitória do Vasco, que já foi com a calça nas mãos, né? Aí você fica imaginando, e agora, torcedor? Não tem tempo para treinar, é jogo em cima de jogo, e o técnico Lisca vai precisar mexer nessa equipe. Eu não posso mais ver uma dupla de volante com a pegada de Rômulo e Andrei. Por que o Galarza não joga? Por que o Figueiredo é sempre a primeira opção de ataque, sendo que o Figueiredo não tem um gol na equipe profissional ainda? Não seria melhor segurar esse jogador, preservar ele um pouco? Por que o Peck foi para o final da fila ser o vice-artilheiro do Vasco no ano? Eu gostaria de saber essas respostas. Por que o Ricardo Graça veio da seleção brasileira para passear em Belém? Então não precisava reintegrar o Ricardo Graça. Por que o Hernando erra jogo após jogo e não sai da equipe titular? Por quê? Por quê? Por quê? E por que o Vasco não entra no G4? Porque todas essas situações que eu passei anteriormente não são resolvidas nessa equipe do Vasco. Tá difícil, torcedor. Quarta-feira, um novo jogo contra uma equipe que está na zona de rebaixamento. Ou o Vasco resolve, o Lisca principalmente, todos esses porquê, ou rodada após rodada vai ser isso. A torcida do Vasco não aguenta mais. A janela está se fechando. Precisa... Contratação, eu não quero contratação. Chega de contratação. Precisa chegar reforço nessa equipe do Vasco. E para ontem? Chegamos na próxima rodada à metade do campeonato. Estão brincando com essa instituição. Essa instituição não pode ficar mais um ano na Série B. Abraço, torcedor. Alô, turma. Tudo bem? Tô passando aqui com a chave do meu carro porque eu queria dar um recado para você que tem carro ou motocicleta. Você tem andado desprotegido sem seguro porque não teve grana para renovar ou fazer um seguro novo? Calma, normal, tá acontecendo. Mas agora eu tenho uma solução. Procure a Altima Proteção Inteligente, uma associação com 5 anos de experiência. E exatamente por isso, eles podem fazer preços 50% mais baratos do que as seguradoras normais. Olha, eles dão proteção contra roubo, contra furto, perda total, indenizam até 100% a tabela FIP, incluindo motoristas de aplicativos. Proteção, terceiros, para-brisa, reboque de até 600 km e muito mais. Preços: R$ 129,90 a mensalidade para a proteção do seu carro, R$ 99,90 proteção para a sua motocicleta. Veja o site altimaproteção.org. Altima, a sua necessidade é a nossa realidade. E a torcida do Vasco não gostou muito da escalação do técnico Lisca ontem,
que insistiu com a zaga com Hernando e Miranda, mesmo tendo a volta de Ricardo Graça, campeão olímpico nas últimas Olimpíadas lá no Japão. Mesmo assim, o treinador optou por Miranda e principalmente o contestado Hernando. E ele responde sobre essa situação em relação a Hernando e também as deficiências que o elenco tem para essa temporada 2021. O Hernando, a gente não pode, né, crucificar o Hernando hoje, né? A responsabilidade não foi dele, né? O Hernando não teve, assim, lances que ele comprometeu, pelo contrário, foi um jogador que manteve o nível. O jogo contra o Vila ele entrou muito bem, e a opção foi porque o Ricardo vem sem jogar, né? Vem sem ritmo de jogo. A gente introduziu alguns princípios de subida de linha, coberturas, que o Ricardo ainda não estava acostumado, né? Ele veio para nos ajudar aqui, muito mais para se ambientar de novo, com um novo trabalho, com um grupo, e era uma opção no banco também. Agora, com mais tempo, provavelmente na quarta-feira, aí nós vamos ter a possibilidade de utilizá-lo, né? Nós estamos constantemente conversando sobre o grupo, avaliando, vendo as melhores situações, não estamos parados, Pássaro, o presidente, a diretoria, nós estamos mapeando algumas situações internamente, né? Externamente nós vamos assumir a responsabilidade e não vamos jogar, né, a culpa nos meninos, e não achamos que é por causa disso que nós perdemos a partida hoje, né? Então, por isso nós teríamos que dizer que ganhamos o jogo, né, no jogo passado, e o jogo contra o Vitória também. Então, não vejo assim, não. Eu acho que nós estamos em constante avaliação, todos nós, treinador, plantel principalmente, e hoje foi um dia não, realmente. Hoje também as minhas opções, né, principalmente no primeiro momento, estavam até funcionando, mas após o gol a gente sentiu, e aí a parte de estratégia vai um pouco por água abaixo. Tomamos logo o segundo gol numa bola parada, né, e aí realmente, animicamente, sentimos, diminuímos ainda no primeiro tempo, um momento importante. Voltamos, estávamos crescendo na partida e tivemos a expulsão, né? Foram lances recheados de situações esporádicas, né? Situações pontuais que acabam abalando também animicamente a equipe, né? E aí uma equipe jovem que tem que entrar, que tem que buscar, mas eu não vejo assim, não, e nós estamos analisando bem. Se nós precisarmos, obviamente que nós vamos se mexer e vamos reforçar o grupo onde ele precisa. Mas o momento é de avaliação. Final do primeiro turno está aí na quarta-feira, e aí depois nós vamos sentar e conversar e ver qual que vai ser o nosso caminho para o segundo turno da competição. E para encerrar, vou trazer aqui na íntegra a minha pergunta feita ao técnico Lisca na coletiva de imprensa após mais uma derrota do Vasco no Campeonato Brasileiro da Série B. Confere só a minha pergunta e a resposta do Lisca. Boa noite, Lisca. Lisca, infelizmente, em razão da pandemia, a gente não tem condições de acompanhar os treinamentos, por isso eu vou te perguntar apenas o que a gente tem visto nos jogos, com respeito até ao jogador, mas eu queria que você explicasse por que o Figueiredo justifica ser a sua primeira opção ofensiva, mesmo você tendo Gabriel Peck e Arthur Salles no banco com números melhores. E outra situação, Lisca. O Alexandre Pássaro, em uma das suas primeiras coletivas, disse, por exemplo, que o Vasco, dos fatores que fizeram o Vasco ser rebaixado, foi ter um elenco com pouca experiência em Série A e Série B. Claro que hoje você tinha muitos desfalques, mas mesmo assim era um banco com 100% de jogadores da base e mais 4 no time titular. Hoje não mostra claramente que o Vasco precisa de reforços, Lisca? Boa noite. Olha, Emerson, o Figueiredo foi muito bem na partida, né, passada. É um jogador de muita força, de muito ataque ao espaço. Nós estávamos, né, precisando disso, né? Estávamos precisando de um jogador agressivo, né, um jogador que tem boa presença na área também. Então a opção por ele foi por isso. Ele fez uma boa partida também, não que o Peck, né? E o Arthur está voltando agora aos poucos, jogou uma partida no Júnior. No jogo lá no São Paulo faltou um pouquinho mais de assertividade nas escolhas, mas são dois jogadores que vão também entrar. Como você falou hoje, Emerson, é muito difícil, né, com muitos desfalques. Seria até oportunismo meu, né, reclamar dos jogadores, porque nós tivemos uma série de dificuldades. Então a opção foi essa. E a última pergunta, na questão do plantel, hoje seria também, né, não seria o momento de a gente conversar, né? É uma característica do Vasco, é uma aposta nossa na meninada, e nós não vamos jogar a responsabilidade neles hoje, pelo contrário, a responsabilidade é nossa, é da comissão técnica, é minha como treinador, e os desfalques também, né, fazem que a gente perca um pouco de opção. Espero que o mais rápido possível a gente esteja com todos os jogadores e possa também usar de todo o grupo, né, para ter um pouco mais de força ofensiva, experiência, mas não foi isso que determinou a derrota, não foi a juventude da equipe, não foi a falta de experiência, talvez, né, um pouquinho mais de assertividade nas ações defensivas. Eu acho que isso realmente é que nos atrapalhou hoje.
Pois é, torcedor, a situação está complicada, o Vasco aparentemente não se mexe, a janela se fecha no final desse mês e até agora nenhuma contratação. E o Vasco volta a campo na quarta-feira, 9h30 da noite, em São Januário, contra o Londrina, que briga para tentar escapar da zona de rebaixamento. E tem um detalhe muito importante. Mesmo que o Vasco vença o Londrina, essa será a pior campanha do Vasco em um primeiro turno de Campeonato Brasileiro da Série B. Se vencer, o Vasco terminaria a 19ª rodada com 31 pontos. Diferente, por exemplo, de 2009, onde terminou o primeiro turno com 39 pontos, mesma pontuação de 2016. Já em 2014 foi também ruim, com 32 pontos, mas mesmo assim melhor do que nessa temporada. A situação está complicada, trágica, pavorosa, assustadora e o Vasco precisa se mexer para, quem sabe, ainda brigar para tentar terminar entre os 4 primeiros colocados da Série B do Campeonato Brasileiro. Ainda faltam 20 jogos, mas o Vasco tem que voltar a vencer e fazer uma sequência bem bacana de vitórias. Tá complicado, o Vasco precisa se mexer. É isso, galera, não tem muito o que falar, mais uma derrota do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. Eu quero saber a sua opinião em relação a essa partida, em relação ao futuro do Vasco, comenta aqui embaixo. O Vasco que até agora não fala sobre contratações e a gente aqui no canal Atenção Vascaínos não vai fazer nenhum tipo de especulação, vai trazer as informações corretas, porque aqui a gente faz jornalismo esportivo com qualidade e credibilidade do jeito que você gosta. E hoje tem o nosso Arquibancada do AV, 4 horas da tarde, aqui no canal Atenção Vascaínos, Flávio Dias, um convidado muito especial e a galera que é ligada lá no nosso grupo de Telegram, membro do canal Atenção Vascaínos. Então dá o like nesse vídeo, se inscreva no canal e, claro, compartilhe sempre para ajudar o canal a crescer ainda mais. Grande abraço, ótimo sábado e quem sabe a gente volta com qualquer vídeo aqui no canal Atenção Vascaínos e também lá no nosso AV+. Grande abraço, galera, tamo junto, valeu, fui!